Bem-vindos à aula de número 5! É isso aí, essa é a semana da liderança aqui do canal Rafael Chagas, Master Coach. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado essa semana linda, onde a gente falou tanto dessa arte de gerir pessoas. E quero fazer uma aula hoje muito especial de uma temática que eu tenho muito carinho, que é o coaching. Uma metodologia que faz com que as pessoas cheguem do ponto A ao ponto B, ao invés do caminho sinuoso, um caminho mais rápido e efetivo para ela. Para isso, a gente pode usar algumas premissas do coaching na gestão de pessoas. Claro que as sessões de coaching, elas precisam ser exercitadas por coaches, por profissionais certificados que têm quantidade de horas de sessão, que têm os certificados que garantem a metodologia. Mas o que eu quero trazer é alguns princípios para que isso possa virar uma prática que complementa a sua gestão. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos, que eu aprendi em coaching, é respeitar o relógio, o tempo. Ou seja, o tempo que a pessoa tem, o tempo que a pessoa calcula, o tempo que você tem para desenvolver e atingir os resultados. É importante a gente dedicar tempo, precisamos dedicar tempo para o processo de desenvolvimento dos nossos profissionais. Por isso que o coaching, entre tantas outras ferramentas, ele se estrutura em perguntas. Eu vou questionar e provocar você para que você encontre alternativas que você ainda não tem no seu lado consciente para o lado racional. Por isso que perguntar para os seus profissionais é sempre uma ótima alternativa para fazer gestão de pessoas. Por exemplo, Rafael, o cliente está lá fora, ele está pedindo desconto e se a gente não der 30% de desconto, ele vai embora e não vai fechar. Ao invés de você dar uma resposta, faça uma pergunta. Qual é a sua meta? Esse desconto te aproxima ou te afasta da sua meta? Dar o desconto vai promover que outros indicadores além da própria venda? Como esse cliente vai perceber a precificação versus o fechamento? Ou seja, preço versus valor. Eu sei que a tentação é mais rápida, é mais forte de você ir resolver, ir e fazer, ir e dar a resposta. Mas no coaching, a gente utiliza o processo de fortalecer o pensamento crítico através do insight provocado por um processo de perguntas. Por isso que perguntar é a chave de um bom processo de coaching. É claro que eu estou adaptando uma metodologia, trazendo alguns conceitos mais profundos e técnicos para que você consiga, utilizar na sua gestão. Então lembre-se sempre que quando a gente pergunta, a gente ativa no cérebro uma área que faz com que as pessoas pensem. Ao invés de procurar respostas prontas, elas pensam em como elas podem chegar nas suas próprias conclusões. Naquele vídeo que eu fiz sobre tomada de decisão e inteligências, as inteligências múltiplas de Howard Gardner, eu falo um pouco sobre a intelligere, a tomada de decisão. Quando a gente é questionado e provocado, nós tomamos melhores decisões. Como é que a gente amarra isso para não ficar solto? Plano de ação. Eu preciso construir com o meu colaborador uma ação e uma atividade que vai ter começo, meio e fim e mensuração. E ela vai ter um tempo, ela vai ter um relógio, Olha, já nem cabe mais o nosso mapa aqui, Ó, vou por aqui, ó. No tempo. Pronto. Eu preciso encontrar dentro do tempo as perguntas e a execução de um plano de ação que vai gerar o engajamento, que gera a motivação, que me faz estimular as pessoas a pensarem, que é um dos papéis do coach. Então, utilizando o coaching no seu dia a dia, a arte de fazer perguntas para levar a pessoa do ponto A e do ponto B, para ter menos atrito, mais resultado, eu preciso entender quem é o meu cliente, que processos essa pessoa está, quem são esses meus colaboradores e como é que eu monto uma equipe. Percebe como uma coisa cadencia e se conecta a outra?
Então eu gostaria de convidá-los a ler um pouco mais sobre o líder coach, as ferramentas de coaching. É claro que, volto a dizer, os profissionais certificados, quando a gente contrata, eles já têm toda a formação. Mas você pode trazer um pouquinho dessa metodologia para o seu dia a dia. Como? Aperfeiçoando as perguntas que você faz. Eu digo sempre que a resposta que você escuta é a consequência da pergunta. Se a resposta não é a que você quer ouvir, muda a pergunta. Quando você muda a pergunta, você consegue mudar a resposta. É através de perguntas que nós vamos provocar o mundo. É através das perguntas que nós vamos gerar o pensamento crítico. No meu livro A Mosca Branca, vocês sabem que, né, a gente sempre fala aqui, porque eu gosto de compilar o pensamento moderno. O meu primeiro capítulo se chama O Propósito, né? Justamente o DNA, o propósito, a missão, a visão, os valores de que a gente tanto fala. E eu utilizo aqui algumas dicas que vão nos ajudar a compreender como é que eu vou conseguir atingir esses objetivos. E uma delas é entendendo essas ferramentas modernas. O coaching, ele surge no esporte, né? Ele é o coach, né? Como a gente diz no inglês, é o treinador. Mas você vê, o treinador, ele não entra no campo para bater o pênalti pelo jogador. Ele estimula o jogador a pensar e operacionalizar o melhor passe para ter o resultado. Então, ele é um desenvolvedor estratégico. No meu livro, A Libélula Negra, eu falo um pouco sobre isso, que é a primeira lição, né? Construirmos uma liderança forte e equipes de alta produtividade, criando pensamento crítico. O pensamento crítico, ele só surge do poder da provocação. E aí eu gosto de falar um pouco de uma frase, né, que eu coloco aqui, para mim, um importante filósofo, né, o François Marie, que diz: devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas do que pelas respostas. Isso para mim é fantástico. Quer dizer, é o princípio de tudo isso que a gente tem falado. Como é que eu posso fazer melhor uma gestão de pessoas? Me preocupando mais com o que eu pergunto, com o que o meu colaborador me pergunta, o que o meu diretor me pergunta, o que o meu investidor pergunta, o que meus parceiros me questionam. Muito mais do que com as respostas que eu vou dar. Afinal de contas, qual é a melhor resposta para uma pergunta? É uma pergunta, né? Então eu quero agradecer por você ter aceito mais uma semana de provocação, de preparação, de desenvolvimento profissional aqui no meu canal. Obrigado por você ter feito a sua inscrição. Continue compartilhando com as pessoas e que a gente possa se encontrar muito mais. Vou preparar outra jornada aí de treinamentos pra gente. É só você ficar ligado aqui. Afinal de contas, quem é inscrito tem um privilégio, né? Consegue a informação primeiro. Obrigado, lembre-se que a editora Pris, maravilhosa, tem e-books e você pode comprar os meus livros. Me ajuda a bater minha meta? Você pode estudar mais lendo A Mosca Branca e A Libélula Negra. E claro, daqui a pouco a Abelha Rainha que vai chegar através dessa gestão fabulosa de pessoas, que o nosso jardim floresça e que você colha muitos resultados. Muito obrigado e até a próxima jornada.